Bom dia a todas, a todos. Sejam bem-vindos a esse evento da Escola Judicial. Hoje temos a honra de receber aqui a doutora Irene, nossa palestrante, que muito nos honra, né, na presença e nesse início aí do ciclo de palestras. No meu agradecimento redobrado, doutora, em nome aqui da diretoria e do conselho da Escola Judicial e do seu corpo de servidores, tá? Eu vou apresentar rapidamente aqui o currículo da doutora, tá bom? A doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad é engenheira química, pós-graduada em engenharia de segurança, especialista em agentes químicos pelo Instituto Nacional de Higiene e Seguridade en el Trabajo, Espanha, higienista certificada pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, e entre outras atribuições, a doutora Irene também é membro da American Conference of Governmental Industrial Hygienists e pesquisadora da Fundacentro e membro do seu conselho curador. Então, doutora Irene, seja muito bem-vinda. Acredito que todos terão aqui uma excelente palestra. A senhora inaugura o nosso ciclo de palestras sobre saúde e segurança, onde temos aí o doutor Homero, um dos pensadores e patrocinadores, né, dessa temática no tribunal. Seja muito bem recebida e bom trabalho. Obrigado. Ótimo. Bom dia para todos. É um prazer imenso poder estar com os senhores aqui novamente. Eu tenho o prazer de poder conversar com vocês sobre esse tema de segurança e higiene, já desde 1988, e nesses últimos anos está sendo, inclusive, praticamente anual as nossas conversas. Eu digo sempre que é um dos cursos que me dá maior prazer de estar junto, quer dizer, eu chamo de curso porque são várias palestras compondo o nosso programa, e é um que dá mais prazer pela própria participação de vocês. Então, na verdade, como nós estamos hoje aqui no estilo virtual, como nós já fizemos as outras duas últimas apresentações desse ciclo de palestras, por favor, não se acanhe. Eu peço que o Antônio permita que cada um, se precisar, possa tornar, não, se tirar do mudo e poder fazer perguntas, me interromper no caminho, porque o mais importante realmente são as nossas trocas de ideias, porque nesse momento é que todos nós crescemos, e inclusive eu aprendo muito com as intervenções dos senhores. Eu peço desculpas antecipadamente, porque quando a gente está fazendo palestras ou dando cursos, sem querer a gente não consegue falar sempre o senhor ou excelência, então eu vou tomar a liberdade de tratar praticamente todos de vocês o tempo todo. Tá? Então, para mim é sempre uma honra poder estar aqui tratando com vocês desse assunto, e esta palestra, ela é uma palestra que nós não demos nunca anteriormente, porque ela trata exatamente de uma nova NR que passou a vigorar a partir deste ano aqui de 2022. Ela foi preparada em 2020, mas a vigência dela iniciou-se apenas aqui no começo de janeiro. Então, será um tema novo, por isso que é muito importante a participação, as perguntas e aquilo que os senhores quiserem colocar. Eu, obviamente, vou fazer um paralelo. Normalmente, essa primeira aula seria sobre PPRA, que hoje não mais existe,
mas eu vou fazer um paralelo de como esse PPRA acabou sendo transformado no PGR. Tá? Hoje ele é uma parte do PGR. Eu vou fazer um pequeno histórico e mostrar para os senhores essa evolução, porque o PPRA era uma ferramenta muito importante a ser utilizada dentro dos processos judiciais, e agora nós vamos ter que nos adaptar ao uso dessa nova ferramenta que é o PGR. Como ela está iniciando, eu acredito que ainda teremos várias adaptações para enxergar como as empresas vão conseguir colocar as informações que antes constavam no PPRA dentro deste PGR. Então, se os senhores me permitem, eu vou começar apresentando os meus slides, mas estejam à vontade. Eu sempre digo que eu prefiro, nessas apresentações, trabalhar com uma tela única, e quando a gente está numa tela única, até para não desviar a atenção, quando a gente está com uma tela única, a gente não consegue enxergar a mão levantada. Então, os senhores podem me interromper com voz, ou já conversamos com o Antônio, se algum dos senhores levantar a mão, ele vai me avisar para que eu possa dar a palavra aos senhores. Mas podem me interromper como se nós estivéssemos numa aula ao vivo. Só um reparo no meu currículo, eu fui do Conselho Curador da Fundacentro até 2019, quando foram retirados, haviam vários representantes no Conselho Curador, e agora tem um só, então hoje eu não sou mais do Conselho Curador da Fundacentro. Estão enxergando bem, Antônio? Está tudo bem aí na tela? Sim, doutora, perfeito. Ótimo. Então, na verdade, a palestra que me foi solicitada foi a articulação do Programa de Gerenciamento de Riscos, né, comumente chamado de PGR, com as normas de saúde ocupacional. Acho importante aqui eu dar primeiro uma introdução, o Antônio já me apresentou, mas eu vou colocar algumas coisas para os senhores com base na minha vivência, uma vez que fomos nós que fizemos a NR15, né? A portaria 3214, ela foi feita pela Fundacentro, então nós montamos aquela NR, e a NR15, os senhores sabem que ela está totalmente desatualizada, agora ela teve atualizações bem pontuais, né? Então, a gente está... Porque, na verdade, naquele momento, nós fizemos e havia um comprometimento do executivo de que a cada 2 anos iriam ser feitas as revisões. Nós, como Fundacentro, fizemos a revisão em 80 e fizemos a revisão em 82. Mas, infelizmente, a NR15 ela está há 40 e tantos anos sem nenhuma atualização. Então, esse é o primeiro aspecto daquilo que eu vou estar trazendo. Eu vou estar trazendo muitas informações que estão voltadas à experiência que nós tivemos na elaboração dessas NRs. Nós fizemos, na mesma época, uma NR9, bastante simples, que eu vou mostrar depois para os senhores, e depois eu tive também o prazer de participar da elaboração da NR9, que fez o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que, na verdade, ele é a semente do Programa de Gerenciamento de Riscos. O Programa de Gerenciamento de Riscos ele é derivado do nosso PPRA. Né? Então, eu vou fazer esse paralelo, por quê? Porque o PPRA já é amplamente utilizado pelos senhores na Justiça do Trabalho. Então, nós vamos ter que agora tentar trabalhar com esse novo programa, e eu confesso aos senhores que eu ainda não tive acesso a nenhum programa que já esteja funcionando dentro das empresas na forma do PGR. Então, eu não sei como as próprias empresas estão conseguindo entender o PGR. Então, é importante a gente colocar aqui
esse aspecto de que a saúde ocupacional ela tem praticamente 4 alicerces. O primeiro seria a medicina, que inclusive ela é o alicerce inicial de todos os tempos e em todos os países, né, da nossa área de segurança, higiene e medicina do trabalho. Foi através da medicina que se começou a estudar os ambientes, através das doenças. Se pegavam os homens doentes e se tentava descobrir por que eles estavam doentes. A higiene, ela surgiu no início do século passado, nos Estados Unidos, lá para a década de 20, por aí, 20 e poucos, com uma mulher, isso é bem interessante para nós que somos mulheres, onde ela era uma médica, a doutora Alice, e a doutora Alice, ela colocou que, na verdade, não era em cima da doença que se deveria trabalhar, apesar de ela ser médica. Ela entendeu que nós tínhamos que procurar atuar antes da doença aparecer. E dali surgiu a higiene ocupacional, onde ela fazia exatamente a prevenção. Ela estudava os riscos ambientais que poderiam gerar as doenças no homem. Isso aqui é importante a gente diferenciar, porque a higiene ela vai estudar apenas dentro dos ambientes de trabalho aqueles riscos que podem causar doença. E por isso estão tão relacionados com a área judicial, porque uma das partes que os senhores mexem é com a insalubridade, a outra parte seriam os problemas de reintegração, dano moral por doenças ocupacionais. Então, na verdade, a prevenção e até a qualificação desses riscos, eles vêm da higiene, junto com a medicina, que ela já vai ver se houve ou não um dano causado ao homem. Nós temos uma ciência mais nova, que ela foi se posicionar mais para a década de 80, né, 70, 80, ela começou a surgir aqui no Brasil de uma forma mais intensa, e ela começou a ter uma atividade muito mais forte no século XXI, em especial porque ela caiu no gosto do Ministério Público. Então, o Ministério Público começou a buscar muito as condições de trabalho que poderiam gerar também doenças, mas aí pelo estresse, em função das próprias condições em que o trabalho era exercido. Então, ela começou com exatamente a máquina e o homem. Tá? Então, esta é a atuação da ergonomia, que é uma ciência nova, relativamente nova, não só no Brasil, mas até acho que assim no mundo, né? Mas aqui no Brasil ela teve um desenvolvimento muito grande. Os senhores devem, em termos judiciais, os senhores vão verificar que cada vez mais aparecem pedidos, especialmente de doença ocupacional relacionada às condições de trabalho. E nós temos a segurança, que a segurança ela veio logo também no início logo não tão rápido, não tão atrás quanto a medicina, mas ela veio depois, onde ela, na verdade, traz os riscos operacionais. Né? Então, aí são várias situações que são estudadas pela segurança. Então, mais uma vez, eu não pus ergonomia aqui, mas é muito importante a gente conseguir analisar o que é segurança e o que é higiene. Né? Então, a segurança, ela faz a prevenção de acidentes do trabalho. E a higiene faz prevenção de doenças ocupacionais. A ergonomia também vai fazer prevenção de doenças ocupacionais, mas específicas nesta relação homem-máquina. Aqui, logo no início, quando se falou em ergonomia, eu entrei em 75 na Fundacentro, tá? Então, minha vida inteira foi dentro da Fundacentro, e em 75 nós já fazíamos
Já logo que eu entrei, uns 2, 3 anos depois, nós já tivemos aulas com especialistas enviados pela OMS e pela OIT, exatamente para tratar da ergonomia, porque era uma coisa que estava surgindo no mundo mesmo com uma força maior. E a medicina, ela, na verdade, cuida do homem. Mas a medicina moderna, ela também cuida do homem de forma preventiva, para que as doenças não ocorram. E o trabalho da medicina com a higiene é muito, muito, muito interligado. As duas coisas andam juntas, porque a higiene praticamente derivou do trabalho da medicina. Mas, no Brasil, ela ficou ligada à segurança. Então, a medicina ocupacional, ela vê a parte da doença para fazer a prevenção da doença em cima do homem, enquanto que a higiene ocupacional, ela olha as exposições. Qual é a conceituação, né, de higiene ocupacional? Existem conceitos mais amplos, aqui eu estou dando o conceito mais simples, mas é o conceito mundial que hoje se coloca. Então, ela é uma ciência e uma arte, porque a gente fala que é uma arte? Porque você tem que utilizar todos os seus sentidos. Você vai usar olfato, você vai usar visão, você vai usar audição, e você vai tentar interligar tudo isso com o conhecimento científico que você tem. Então, ele é uma ciência, uma arte, que se dedica à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, mas do que especificamente? Dos riscos químicos, físicos e biológicos, só esses 3. Isso em termos da ciência da higiene ocupacional. E qual é a preocupação dela? É visar a preservação da saúde e bem-estar do trabalhador, pensando naquele trabalhador adulto, saudável, e pensando que ele possa ter trabalhado uma vida inteira e possa se aposentar com saúde. Esse é o objetivo nosso do higienista. Nós queremos que a pessoa, depois de 30 anos, 35 anos, vá para casa curtir netos, curtir viagem, aproveitar aquilo tudo que ele amealhou durante a sua vida laboral. Nós não queremos que essas pessoas tenham a chamada aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial ela foi criada exatamente porque as pessoas não conseguiam chegar aos 30 anos, 35 anos para se aposentar. Antes disso, elas ficavam doentes. Então, a ideia era, vamos tirar o homem antes do trabalho, e aposentava com 25. Mas, muitas vezes, quando aposentava com 25, ele já estava com o organismo dele comprometido, e depois que ele se aposentava, muitas vezes ele não conseguia ter uma vida saudável e normal após a aposentadoria. Então, esse é um aspecto muito importante. Eu deixei grifado aí a antecipação, porque ele é um conceito da década de 80, mais estimulado em 90, e aqui no Brasil ele praticamente começou mais depois da implantação do PPRA, e, por incrível que pareça, passados quase 30 anos, muitos profissionais não entenderam até hoje o que era antecipação. A antecipação começou nos Estados Unidos e Europa, ela é diferente do reconhecimento. Reconhecimento é reconhecer algo que já existe. No passado, a palavra reconhecimento, no conceito da higiene, ele era amplo. Nós reconhecíamos o que já existia e já olhávamos o que iria ocorrer depois. Mas, depois da década de 80, o conceito da higiene foi alterado para que nós dessemos muito mais ênfase à antecipação do que ao reconhecimento. Por quê? Porque na antecipação eu vejo quais os possíveis riscos que poderão surgir nos ambientes de trabalho antes de eu instalar aquele local de trabalho, antes de eu pensar naquele local de trabalho.
Eu dou um exemplo sempre fácil para que os senhores entendam o que é antecipação. E um exemplo que nós já, como Fundacentro, tivemos a oportunidade de ver. O que acontece? O reconhecimento, você vai lá e vê uma situação que tem problema. Então, em uma grande indústria petroquímica, se verificou o quê? Que nós tínhamos os problemas com a emissão de gases e vapores. Isso foi o reconhecimento. O que aconteceu? Os profissionais da época, né, isso já faz algum tempo, pensaram em uma medida de controle. Normalmente, qual é a medida de controle mais eficaz para um agente químico que se dispersa no ambiente? A ventilação local exaustora. Só que os senhores sabem que as petroquímicas são grandes complexos. Fizeram a ventilação local exaustora. E esqueceram de fazer a antecipação dos riscos. Por quê? Porque estava se adotando uma medida de controle para um risco que tinha sido reconhecido, já existente. Quando puseram o sistema de ventilação local exaustora, que eram grandes dutos e atravessando grandes áreas, o que aconteceu? Apareceu ruído. E não existia antes. Então, o que ocorreu nesse momento? Uma falha do higienista. Por quê? Porque ele tinha que ter visto no seu projeto de ventilação quais eram as consequências. Como ele só viu depois, vocês imaginem o custo disso para emborrachar posteriormente aquilo que já estava tudo montado, teve que se tomar uma medida aí de controle, porque ao invés de antecipar, eles reconheceram depois, novamente, um novo risco. Só que poderia ter sido antecipado na prancheta do engenheiro. Então, a antecipação é algo fantástico, porque esse é o caminho da modernidade, esse é o caminho realmente de você gerar condições saudáveis e com menor ônus para o empresário, até. Por quê? Porque ele consegue fazer enquanto está projetando, e ali o custo é praticamente mínimo de você já adotar medida de controle. Por que eu dou essa ênfase? Porque agora no PGR a antecipação desaparece, apesar de ser um conceito moderníssimo, um conceito importantíssimo, fundamental, ele desapareceu desta forma clara e explícita dentro do PGR. E isso eu digo, porque muitos profissionais até hoje não conseguiram diferenciar o que é uma antecipação e o que é um reconhecimento. Eu vejo muitos PPRAs onde se misturavam os dois conceitos. Então, na verdade, a higiene ocupacional ela tem estas quatro bases. A primeira, que é a antecipação, que é a mais importante, porque se eu antecipar, provavelmente eu vou praticamente evitar as outras fases, eu praticamente não vou precisar das outras fases. Mas, depois que eu tenho a atividade em desenvolvimento, eu tenho que fazer o reconhecimento para ver se algum agente ainda está presente. Uma vez que este agente esteja presente, eu vou ter que fazer uma avaliação, às vezes uma avaliação qualitativa ou uma avaliação quantitativa, e, em especial, a quantitativa, ela vai ser fundamental para eu adotar as medidas de controle. Agora, quando a situação qualitativamente demonstra que não há riscos, eu não preciso passar pelo controle, o controle é desnecessário. Ou, se qualitativamente eu verifico que ele está... por exemplo, se eu tenho um nível de ruído elevado de 100 dBA, eu, teoricamente, não precisaria avaliar, eu poderia passar direto para o controle. Muitas vezes eu até passo para um controle temporário, que deveria ser o EPI, só nessa situação. Mas o que ocorre é que, normalmente, a avaliação me dá feedback para eu aprimorar o meu controle. Quer dizer, aí é um aspecto de engenharia, de projeto. Quanto mais eu conhecer
da situação, mais fácil fica para eu fazer a minha o meu controle. Só para os senhores terem uma ideia, as constituições do Brasil sempre colocaram a higiene como um direito do trabalhador. Então, em 46, nós tínhamos que era um direito isso, a higiene e segurança. Inclusive, a higiene vinha antes. Por quê? Porque no Brasil, a higiene começou antes da própria medicina, feita pelos médicos, mas com este conceito preventivo, não era a medicina do trabalho que fazia, porque a medicina, ela fazia logo no início, os senhores são, a maioria dos senhores são mais jovens, e talvez não conheçam, mas houve época em que o que a medicina fazia era a biografia, para ver a parte pulmonar das pessoas. Mas a higiene já existia lá, e a fiscalização ela era feita por um departamento de higiene dentro do Ministério do Trabalho, feita por médicos na época, seguindo o que ocorreu no mundo todo. Primeiro ocorreu a higiene vinculada à medicina. Por quê? Porque a higiene era a prevenção de doenças. Em 67, novamente foi colocada a higiene e a segurança. Em 88, ela foi repetida. No início se queria tirar, porque houve, em termos mundial, a ideia de se falar somente em saúde e segurança, como se fala ainda fora do Brasil, né? Só que o que ocorre é, como a higiene ainda não está estabelecida aqui no país de uma forma mais concreta, quando você fala em saúde e segurança, a higiene acaba sendo esquecida. E o que ocorre é que a higiene, no Brasil, ela foi incorporada à segurança. Quando a higiene está no meio dos dois. Tá? Nós vamos usar a prancheta do engenheiro para controle, vamos usar os conhecimentos científicos das ciências exatas, mas vamos trabalhar muito com as ciências biomédicas também. A única coisa triste da Constituição de 88, a meu ver, foi ter galgado a um patamar constitucional o direito adicional de insalubridade e periculosidade, quando eu acho que ela só deveria ter obrigado a redução dos riscos. Acabou se institucionalizando esse direito à remuneração. Aqui não vai ser tema da nossa apresentação, mas se os senhores forem analisar, os senhores são do meio jurídico, os senhores vão ver que a adicional de insalubridade, ele, na verdade, ele foi parar na CLT muito tempo depois, porque ele era uma coisa mais voltada com a aposentadoria especial na época, e ele foi criado junto com a lei do salário mínimo, tá? Em 1942, eu acho, antes da CLT até. Bom, como é que nós temos essa área na CLT? Vocês vejam que em 43, o capítulo 5º já se chamava Higiene e Segurança. Em 67, como a segurança era algo muito mais gritante, inverteu-se o nome para Segurança e Higiene. E em 77, acabaram com a higiene, em termos de nome do capítulo, apesar de ela estar presente em vários artigos, né? Mas aí ficou só da segurança e da medicina do trabalho. E o próprio nome da Fundacentro, que antes era Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, ficou somente a Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho, tiraram a higiene do nome. Agora, como é que nós vamos trazer do PPRA, como é que nós saímos do PPRA para o PGR? Como é que se chegou nesse PGR? Porque a NR1, ela sempre existiu, ela dava as diretrizes iniciais, ela que dava aquelas determinações de que os trabalhadores deveriam ser informados de todos os riscos, ela sempre foi uma NR geral, por isso que ela era a NR1, era a que dava as diretrizes básicas de toda a área de segurança, higiene e medicina do trabalho. O que ocorreu agora
é que, além de ela dar essas diretrizes, que ela continua dando, ela introduziu o próprio PGR, que é a parte do gerenciamento. Então, vamos tentar entender como é que isso foi colocado. Eu vou fazer, então, uma sequência para que os senhores possam entender melhor como é que funciona. Em 78, a NR9 apenas definia os riscos ambientais. Não estou conseguindo tirar esse... Tá, essa faixa preta está aparecendo para vocês? Não, né? Vocês Não, estão não, vendo doutora, para hã? nós está... A tela inteira, né? Sim. Ótimo. Eu estou tentando tirar ela aqui, mas eu não consigo, não estou conseguindo. Doutora, pode inicialmente tentar compartilhar e descompartilhar, só para ver se... Ah, não, mas aí senão nós vamos ter que começar, vamos deixar assim, não faz mal. Se está atrapalhando só a mim, não tem problema. Então, na verdade, em 78, ela apenas definia os riscos ambientais. Então, como a higiene para nós estava bem clara, isso não era uma invenção do Brasil, ela é a ciência como definida no mundo inteiro e continua sendo definida dessa forma. Muitas vezes tentaram colocar ergonomia aqui, mas ela não se enquadra, porque, na verdade, nós estamos falando em riscos que acabam sendo propagados pelo ambiente, por isso que se chamam riscos ambientais. Eles chegam ao homem através do ambiente. Então, em 78, a única coisa que nós colocamos na NR9 era a conceituação do que eram riscos ambientais e o que eram riscos químicos, físicos e biológicos. Depois, passado um tempo, nós brincamos que, acho que naquela época a gente já antevia que nós iríamos precisar uma norma mais séria na parte dos riscos ambientais, e nós tínhamos guardado essa NR para nós mesmos podermos colocar depois uma coisa mais voltada à prevenção. Tá? Porque a equipe que fez a NR15, éramos 6 pessoas apenas, né? E fizemos quer dizer, a Fundacentro toda eram 17 pessoas e fizemos a Portaria 3214, com todos os seus anexos, excluindo a NR 28, que foi feita dentro do Ministério do Trabalho, nós fizemos todas as NRs num espaço de 2 meses. Tá? E para nós, da higiene, coube a NR15, que nós optamos, ao invés de fazer uma NR para cada risco ambiental, nós preferimos fazer parecido com o que estava na própria Portaria 3214, uma consolidação. Então, nós pegamos todos os riscos e fizemos um anexo por risco, ao invés dentro da NR15. E a NR9 só tinha isso. Em 83, infelizmente, as pessoas da época eles não consultaram a Fundacentro e utilizaram uma ampliação errada do conceito de risco ambiental. E isso traz problemas até hoje para as pessoas que foram formadas nesta época ou formadas por pessoas que foram formadas nesta época. Então, colocou-se que os riscos ambientais incluía tudo, incluía agentes mecânicos, incluía todos os riscos operacionais. Então, isso, por quê? Porque eles queriam, na verdade, como esta era uma norma que obrigava, na época, a fazer avaliações, eles queriam que fosse avaliado tudo. E aí, eles a confundiram, inclusive, de colocar, em 92, um mapa de risco dentro dessa NR9. Totalmente inadequado, porque o mapa de risco era algo para a CIPA. Por que ele estava dentro da NR9? Ninguém entende. Quer dizer, eram as confusões de conceitos dentro da lei que acabam gerando depois dificuldades, porque quando ministram aulas, você fala exatamente aquilo que está na lei, também acaba se incorporando ao dia a dia dos profissionais.
Em 94, nós conseguimos realmente alterar a NR9, tirarmos todos os defeitos que ela tinha conceituais, corrigimos a definição dos riscos ambientais e delimitamos, mandamos a periculosidade, também estava dentro da NR9, e mandamos a periculosidade para a NR16, o mapa de risco para a NR5, e mantivemos exclusivamente os riscos ambientais dentro da NR9. Isso foi um pouco complicado, porque as pessoas já estavam acostumadas com aquela confusão, e aí acabaram insistindo muito com relação a isso, e eu vou falar daqui a pouco. Tá? Aí, na verdade, em 2022, se acaba com o PPRA, de forma definitiva, o programa não mais existe, e se transfere tudo que havia de gestão no PPRA para a NR1. Mantiveram esta NR9 como uma norma de avaliação. Ela tem uns anexos, hoje só tem 2, né? Os anexos de controle, que ela seria para ter os anexos de controle, eles estão lá, mas de uma forma menos agressiva, menos impositiva. Tá? E eu vou passar um pouquinho para os senhores como é que funcionou o PPRA. Originalmente, o que se queria, existia na década de 90, existia um preconceito muito grande com relação aos EPIs. E se fazia uma confusão entre os EPIs obrigatórios e os EPIs acessórios. Os EPIs acessórios, para mim, são aqueles que estão substituindo medidas de controle coletiva, como no caso de protetor auditivo, protetor respiratório. Agora, existem EPIs que nós não podemos desaparecer com eles, por exemplo, que seriam as botas, que seriam os mangotes para proteção de calor, que seriam óculos para proteção de radiação. Não há como se exercer determinadas atividades sem o uso do EPI. Então, na época, havia um grupo que estava fazendo essa alteração da NR6, porque eles queriam tirar tudo do EPI e virar um programa de proteção. Só que o caminho, eles estavam perdidos por causa exatamente destas incongruências. Não havia como se tirar todos os EPIs. A preocupação deles, no fundo, eram com os EPIs substitutivos das medidas de controle. Houve uma alteração de secretário, assumiu o engenheiro Jófilo, que ele era da Fundacentro, então ele conhecia muito a parte de prevenção. Quando ele se deparou com esse grupo que estava estudando essa alteração da NR6, ele verificou que as ações, na verdade, eram de higiene ocupacional. Não tinha nada a ver com o EPI. O EPI era uma coisa secundária dentro daquilo que eles queriam fazer. Aí ele criou um novo grupo, e aí ele convidou especialistas em higiene ocupacional para formar esse grupo. Então, viemos da Fundacentro, das universidades e das empresas. Eu tive o privilégio de poder participar desse grupo. Aí é que, na verdade, eu brinco que a nossa NR9 estava lá guardada para a gente, porque quando eu entrei no grupo, ainda se falava dentro que iriam alterar a NR6. E aí eu coloquei, já que nós vamos fazer alguma coisa de prevenção, por que nós não usamos a NR9 que está lá e não tem... A única coisa que ela tem são as definições dos riscos. A ideia foi aceita, e aí surgiu este programa que estava já começando a ser gestado dentro da NR6, aí ele virou realmente um programa de gestão de riscos ambientais. E o nome passou de proteção para prevenção. Tá? Anteriormente ele era um programa de proteção, aí ele passou para prevenção. O nosso colega lá da Fundacentro, Eduardo Giampaoli, foi um dos grandes mentores da estrutura do programa. E é bom dizer que naquela época não existiam ainda programas de gestão, nem na Europa. Então, nós estamos começando, ele é anterior às normas de gestão. Tá? E é lógico que existiam gestão no exterior, não existiam as normas de gestão que depois foram
amplamente incorporadas no meio, nas atividades de todos nós. O programa, então, ele era de higiene ocupacional, voltado para prevenir doenças ocupacionais, e elas não eram consideradas no cenário nacional. Por quê? Porque nós éramos os campeões de acidentes. A quantidade de acidentes do trabalho no Brasil era muito grande, isso desde a década de 70, né? Então, o que acontecia? A doença era muito visível. A doença não, os acidentes, quando ocorre um acidente, não tem como você esconder que ele não é da empresa, que ele não é do local de trabalho. O acidente ocorre no local de trabalho, não acontece se você tem um acidente, vai ter o efeito, vai saber que houve um acidente daí 10 dias, daí 1 ano, daqui a 3 anos. Não. Enquanto que as doenças, elas são muito lentas, elas demoram muito para aparecer. Então, elas não chegavam a dar uma preocupação às pessoas que atuavam na área para atacar as condições que iriam gerar doenças daqui 10, 20, 30 anos. Tá? Então, essa era a nossa área. Nós queríamos reviver esta preocupação, fazer com que houvesse uma mudança de comportamento para que não houvessem mais doenças ocupacionais. Vejam que, normalmente, as doenças ocupacionais, muitas delas, elas são confundidas com as doenças normais, que uma pessoa que nunca teve nenhuma exposição pode ter. Por exemplo, a perda auditiva, nós conseguimos identificar que aquela perda auditiva foi decorrente de uma exposição ocupacional, mas o efeito na pessoa pode ser igual ao que a gente tem com o aumento da idade. Câncer, muitas pessoas que nunca tiveram uma atividade industrial podem ter câncer. Mas existem pessoas que têm câncer por causa da atividade que exercem. Só que como existe não existe essa separação clara, e no Brasil, o próprio pessoal da medicina não fica muito preocupado, os médicos não ficam muito preocupados em saber realmente, se você vai a um médico e você diz que você está tendo algum distúrbio, por exemplo, do sistema nervoso central ou do sistema digestivo, dificilmente a gente vê um médico que pergunta: e onde a senhora trabalha? Com que agente químico a senhora mexe? Ruído não, ruído agora, ruído, se você for num otorrino, ele vai se preocupar, até porque é muito fácil identificar quando ele é ocupacional ou não. Mas outras doenças não são tão comuns de se ver. Então, com isso, as doenças ocupacionais acabaram ficando mais voltadas, e haviam as aposentadorias especiais, porque na portaria ela estava vinculada apenas com uma atividade. Então, porque tem aquela atividade, aposenta. Mas ninguém ia olhar se realmente você teve ou não teve algum problema em função daquela atividade exercida, né? Então, na verdade, ele era um programa apenas para risco ambiental. Por quê? Porque toda a metodologia era uma metodologia voltada para a identificação e controle de riscos ambientais. Ele não era adequado para a segurança e nem para fazer prevenção de acidentes. Mas ele já era um programa, ele e o PCMSO foram gestados juntos por 2 grupos que trabalhavam em salas lado a lado, por isso que eles, inclusive, tinham temas, em momentos em que se reproduzia um texto que se colocava na NR9, se colocava no PCMSO, e o que estava no PCMSO ficava vinculado na NR9. Os 2 tinham que trabalhar em conjunto, porque nós fazíamos a prevenção da doença e eles estavam enxergando o homem para que o homem também, para fazer também essa prevenção. Então, se eles identificavam alguma coisa que poderia dar algum alerta de que havia algum problema,
nós temos que ser informados no PPRA, tínhamos que ser informados para que a gente fosse buscar, eventualmente, uma exposição que nós não tivéssemos enxergado ainda. Só que, como ele era um programa muito fácil de fazer inspeção, auditoria fiscal, normalmente os auditores fiscais eles queriam colocar tudo lá dentro, porque esse era um programa que fazia um comprometimento do empregador. O empregador ele definia como é que ele ia adotar as coisas. Então, ficava muito fácil para a fiscalização. E a fiscalização teve uma briga muito grande com a Fundacentro, que praticamente nós é que estávamos dando essa força para o PPRA, porque nós, quando íamos fazer apresentações, palestras, cursos, eles brigavam muito com a gente, em 1994, de que eles queriam todos os riscos, que não poderia ser só a parte dos riscos ambientais. Tanto que os senhores vejam que o PPRA foi feito em 94, dezembro de 94, no último dia, foi, acho que o último ato que o ministro Marcelo Pimentel fez foi a publicação do PCMSO e do PPRA, né? E só em 2009 foi haver uma orientação para os agentes, para os auditores fiscais, de que o PPRA não era para ter risco mecânico e ergonômico. Durante todo aquele tempo, e eu acredito que os senhores hoje ainda vejam muito PPRA, ainda desses anteriores a 2022, com a indicação de riscos mecânicos e riscos ergonômicos, erradamente, né? Na verdade, quando a gente fez o PPRA e o PCMSO, nós não tínhamos tempo para fazer o conjunto todo. Foi uma pena, porque a ideia estava plantada, e nós íamos fazer um plano geral de prevenção de riscos ocupacionais, de uma forma ampla. Esse plano teria um programa de prevenção de acidentes, com todas as características de como se faz prevenção na área de segurança. O programa de prevenção de riscos ambientais, que com todas as características da ciência da higiene ocupacional. Um programa de controle médico de saúde ocupacional, com todas as características de medicina. E um programa de ergonomia. Então, essa era a ideia do plano de prevenção. Mas tendo cada uma das suas especialidades. Quando eu critico um pouco a parte de se pegar o PPRA e jogar tudo ele dentro da NR1, do PGR, em que aspecto? Eu acho que a NR1 deveria ser o plano de prevenção e não acabar com o PPRA. Na verdade, a hora que a gente for olhar a NR1, ela manteve o PCMSO, ela manteve a ergonomia, ela manteve todas as NRs que falam de segurança, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas orientações de como proceder. A única coisa que ela cortou foi o PPRA. E aí eu digo, será que vale a pena a gente ter perdido a especialidade, quando a gente ainda não está com esse controle das doenças ocupacionais bem estruturado, apesar de 45 anos, a gente ainda não está com isso muito bom. 45 não, o PPRA tem 20 e pouco, 27. Vejam que os senhores ainda se deparam com ambientes insalubres. E isso é uma falha da fiscalização, que isso não poderia mais estar ocorrendo. Então, daqui a pouco, eu vou colocar por que eu acho que nós devemos manter as especialidades, deveríamos ter mantido as especialidades. Porque essa é a evolução da ciência. Vocês imaginem se nós estivéssemos ainda com a mesma medicina do início do século passado. E olha que no início do século passado nós já tínhamos prevenção, nós já tínhamos especialidades. Já mesmo
muito antes disso, já se tinha na área da medicina especialidades. Mas as especialidades, da forma como elas existem, os senhores acham que se nós tivéssemos... Eu adoro médico generalista, adoro. Mas para atuação na forma ampla, para que, nas situações específicas, haja o atendimento pelo médico especialista. Os senhores acham que nós estaríamos no desenvolvimento, por exemplo, da prevenção de câncer, se nós só tivéssemos generalistas? Os senhores acham que se a gente não tivesse a medicina diagnóstica como uma medicina especializada, nós teríamos toda essa gama de equipamentos para fazer diagnósticos preventivos? Na verdade, se nós não tivéssemos a cadeira da imunologia, com todo o seu trabalho, nós teríamos conseguido controlar a AIDS? Então, na verdade, o que acontece? A especialidade é que vai gerar os estudos que vão realmente aprimorar a ciência. Então, eu acho muito difícil quando a gente coloca tudo no mesmo lugar, quer dizer, a hora em que nós misturamos tudo. Na verdade, a única coisa que ficou misturada foi o PPRA com o PP. Tá? Os elementos de gestão do PPRA foram todos para o PGR. E agora ele se aplica a todos os riscos ocupacionais. Se conseguiu fazer aquilo que se queria desde a época do embrião da NR9. Só para os senhores terem uma ideia, vejam que existem, hoje na NR1, são transcritos, às vezes, alguns lugares, praticamente sem mudar uma vírgula, o que estava escrito no PPRA. Então, aqui, olha, o empregador deverá garantir que, na ocorrência dos riscos ambientais, que coloque situação... Nós fomos pioneiros na definição dos graves e iminentes riscos, para que a gente realmente pudesse... Isso já na NR15, nós tivemos esse pioneirismo. A CLT dizia dos riscos graves e iminentes, e nós conseguimos caracterizar algumas situações que poderiam ser identificadas de forma objetiva como risco grave iminente para poder proteger o homem. Tá? Então, os senhores vão vendo que, na verdade, os textos, eles são iguais. Aqui, olha, a única coisa que mudou do texto que está na NR9 antiga e o que está hoje na NR1 é mudar a palavra empregador ou instituição por organização. A NR1, ela trata o tempo todo de... não fala mais em empregador, ela fala sempre em organização, e ela tem lá a definição da organização, que vai envolver empregador, instituição, ela pôs mais abrangente a definição, né? Mas não trouxe diferença nenhuma, na verdade, né? Aqui, ó, mais um outro item, que também é igualzinho, a única coisa que eles mudaram é organizações, o terão o dever por devem, e para onde ficava aplicar as medidas previstas no PPRA, colocou aplicar as medidas de prevenção. Tá? Então, era sempre, os textos, muitos deles são idênticos. Na hora em que se fala como é que deve se fazer o programa, no PGR, se os senhores olharem, eles são as mesmas, quer dizer, falando de uma forma muito pouco diferente, eles dizem as mesmas coisas. Tá? Então, aqui, eles só ampliaram aquilo que estava específico para os riscos ambientais e para a proteção à saúde, eles foram ampliados para atender a parte da segurança. Então, na verdade, a empresa, na NR1, praticamente foi mantida, quer dizer, anteriormente nós tínhamos na NR9 a obrigação do cronograma, e esse cronograma ele era bastante útil, inclusive, quando a gente fazia essas apresentações para os senhores sobre a NR9, a gente colocava da importância de os senhores obrigarem. O empregador fez
uma proposta de cronograma, ele teve a liberdade de fazer o cronograma baseado nas suas disponibilidades técnicas e financeiras, tinha que ser cumprido, ele não poderia pôr aquilo de uma forma aleatória, ele tinha que pôr sabendo o que estava colocando. Isso foi feito, inclusive, esses cronogramas foi uma sugestão nossa, inclusive em função de experiências que nós tivemos na época com a Fundacentro, onde quando você quer fazer controle de verdade, não por EPI, mas controle coletivo, né? Você tem que dar um cronograma, porque ninguém consegue fazer, por exemplo, um sistema de exaustão sem, em primeiro lugar, ter uma reserva financeira para isso, tem que ter um projeto, e depois tem que executar esse projeto. Então, você tem que procurar uma empresa especializada. Não é uma coisa que você faz onde você está aqui, como, por exemplo, dar um EPI, é uma coisa muito mais simples. Uma vez que você estabeleça qual é o EPI, você vai lá no mercado, compra, faz o treinamento do trabalhador e pronto. Mas, na parte de medidas de controle coletivo, especialmente na parte da higiene ocupacional, é necessário que se faça um cronograma realmente para que haja o tempo. Nós fizemos na Fundacentro, nós tiramos essa experiência, eu fui gerente da divisão de higiene da Fundacentro por muitos anos. Nós tivemos um trabalho muito bonito que nós fizemos. A empresa, uma empresa de baterias, onde o problema do chumbo lá era gravíssimo, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho na parte de fiscalização e a empresa, o Ministério Público, a fiscalização e nós, Fundacentro. Simplesmente, nós fizemos um cronograma de mais do que 360 dias, me parece que chegou a ser de 2 anos, mas nós deixamos a fábrica um modelo. Tomamos todas as medidas de forma imediata, e as medidas de controle coletivas, eles tiveram que contratar, fizeram posto por posto, eles faziam, mandavam para a Fundacentro, nós analisávamos, na época, inclusive, contratamos um especialista em ventilação para trabalhar junto com a gente, que hoje é uma sumidade, que foi quem fez as normas, inclusive, de espaços confinados, toda essa parte de ventilação da Fundacentro foi muito estruturada por esse profissional, né? Então, nós, na verdade, fizemos uma coisa de médio prazo, porque isso é o viável. Então, na verdade, esse cronograma foi mantido. A NR1, ela manteve tudo o que tinha de bom na NR9, está lá. Então, não podemos reclamar, não. Praticamente toda a estrutura da NR1, ela tem a base da NR9. O único problema é ela misturar tanto a segurança quanto a higiene, e eu sempre brincava, quando dava aula para o pessoal de formação dos engenheiros de segurança, que muitos profissionais são obrigados a fazer segurança e higiene, né? Porque no SESMIT não existe a obrigatoriedade do higienista e o engenheiro de segurança ele acaba ficando responsável. Empresas de maior porte normalmente contratam, independente de precisar cumprir lei ou não, né? Mas, normalmente, o que eu colocava nas aulas, se vocês têm que fazer as duas coisas, não façam na mesma hora nem no mesmo dia. Vocês dividam o seu tempo para fazer higiene e dividam uma outra parte do seu tempo para fazer segurança. Não há como olhar para o chão e para o céu ao mesmo tempo. E essa é uma diferença entre o acidente, nós olhamos de forma diferente os ambientes de trabalho. Tá? Na NR1, continua, se eu não seguir aquelas metas que estabeleci, não cumprir o cronograma planejado, vou estar sujeito a multa. Isso está mantido na NR1.
existe na NR9 aquela obrigação, nós introduzimos isso, que depois acabou também sendo introduzido na NR6, mas nós introduzimos muito forte as prioridades das medidas de controle. Porque o PPRA é um programa de prevenção, e prevenção se faz com o controle coletivo. Porque ele independe do homem. É uma coisa que está no próprio ambiente. Então, na verdade, os EPIs nós pusemos de forma explícita, mas que não foi muito, eu acho que até fiscalizado. Nós pusemos de forma explícita que os EPIs só poderiam ser utilizados enquanto as medidas de controle coletivo estivessem em estudo ou implantação, ou quando essas medidas de controle coletiva fossem insuficientes ou elas fossem inviáveis. O PGR manteve essa exigência da mesma forma, mas para todos os riscos. A antecipação, como eu já antecipei, foi retirada, né? Não tem mais a antecipação. Hoje, eles colocam a antecipação e o reconhecimento como identificação. A própria palavra identificação já fica clara que eu estou vendo só o que já existe. Essa palavra antecipação ela era muito importante porque ela mostra algo que ainda não existe. O monitoramento ambiental, eu também vou mostrar o que seria o monitoramento ambiental, ele também não existe mais. Por quê? Porque ele não se aplica para a segurança. Então, a opção foi que, como eles misturaram as duas, tira o que era mais específico da parte dos riscos ambientais. Tirar uma coisa que eu acho muito importante, que é o conforto, que isso foi algo que nós introduzimos em 94, que foi uma certa ousadia, mas como a nossa ideia, vocês vejam que a origem da NR9 era a preocupação com os EPIs acessórios, os EPIs substitutivos de medidas de controle. O que se pretendia na época, o do Ministério do Trabalho, era acabar com esses EPIs. Então, o que nós pusemos? Quando for a obrigatoriedade de usar EPI, nós temos que, inclusive, criar dificuldades, porque quando você exige mais coisas no EPI, ele acaba ficando tão oneroso que é mais fácil você adotar medida de controle. Então, nós pusemos esse item do conforto do EPI, onde se obriga, na antiga NR9, se obrigava, mas nem todas as empresas faziam, mas eu fiz em muitas empresas, quando dei consultoria, eu sempre deixei trabalhador escolher entre 2, 3, 4 modelos. A gente descobria qual era o EPI, os EPIs que eram adequados àquela situação, e entregava para os trabalhadores escolherem aquele que lhe dava maior conforto. Por quê? Porque eles são obrigados a usar aquilo, na maioria das vezes, a jornada inteira de trabalho. Nós que estamos hoje numa pandemia e que, independente de trabalharmos ou não em condições que exijam essa proteção por EPI, estamos usando as máscaras respiratórias e na maioria das pessoas estão usando máscaras respiratórias até bem confortáveis, usam aquelas de tecido, levezinha, ou mesmo a máscara cirúrgica, né? Já quando você vai usar uma máscara PFF2, que é uma máscara que é usada normalmente tem se falado muito nas divulgações, na tal da N95. N95 é a terminologia americana. A NK95 é a terminologia chinesa. E a PFF2 é a terminologia da certificação brasileira. Quando a gente usa, por exemplo, eu só uso a máscara Aura da 3M, que é uma PFF2. É muito mais desconfortável para você ficar 8 horas por dia do que aquela máscara de tecido, aquela máscara que não dá uma proteção tão completa.
Agora, o trabalhador, quando ele está usando, por exemplo, uma máscara respiratória na empresa, as máscaras que eles usam são... e eu sei disso por quê? Porque nós fazemos muito levantamento, nós vimos a muitas indústrias, estávamos expostos aos riscos os mais variados, e obrigatoriamente a nossa única proteção sempre foi o EPI. Porque a gente entrava nas empresas para solucionar os problemas delas. Então, todas elas estavam com problemas. Nós não íamos fiscalizar, nós estávamos indo lá para resolver problemas. Agora, quando você usava 8 horas por dia um EPI, esse EPI tem que ser confortável. Então, você tem uma mesma máscara que, para mim, ela é confortável, porque meu rosto, por exemplo, é mais comprido. Agora, você pega uma pessoa, por exemplo, eu tenho, minha netinha é japonesa, a carinha dela é redonda. Com certeza, quando adulta, aquela máscara que para mim é confortável vai ser péssima para ela. Então, a gente obrigou esse conforto do EPI. E eu acho uma pena ele ter sido retirado, talvez na revisão da NR6 vai entrar esse item que foi tirado do PPRA, vai entrar dentro do EPI. Mas eu acho uma pena, porque aquilo fazia parte do programa de prevenção. A gente, na prevenção, a gente era obrigado a fazer isso. E a fiscalização deveria fiscalizar isso. Então, se eu vou pôr um protetor auditivo, eu tenho que dar alternativa para o trabalhador, se ele quer um de inserção, ou se ele prefere um tipo concha. Por exemplo, eu, Irene, não vou usar o de inserção nunca. Eu prefiro o concha. Ele é muito mais confortável para mim. Na maioria das vezes, as pessoas usam mais o de inserção dentro das indústrias, até pelo custo e pela praticidade, tá? Para quem está ali o dia todo, né? Então, mas essas coisas elas eram importantes, isso foi tirado na NR1. O nível de ação, ele foi mantido na própria nova NR9. E o nível de ação ele é importantíssimo e ele também é muito mal compreendido, tá? Porque o nível de ação ele não é um limite. E isso é um cuidado que os senhores devem tomar, porque a nova NR9 agora ela está criando anexos, e nesses anexos vão aparecer os níveis de ação. Por favor, não exijam, não coloquem que se ultrapassou o nível de ação, é insalubre, não tem nada a ver, não é isso que vai, inclusive, ultrapassar o nível de ação, mas estando abaixo do limite, não necessariamente vai gerar uma doença ocupacional. Este item aqui foi retirado, que é a parte do monitoramento. Então, vocês vejam que o monitoramento não é uma avaliação. A avaliação é verificar a condição como está para eu poder adotar medidas de controle. Depois que eu adoto as medidas de controle, ou que eu tenho já uma situação definida, eu vou acompanhar essa exposição. Então, o monitoramento, eu entendo ele fundamental, mas ele não se aplica à segurança, ele é bem específico para a higiene, isso aí foi cortado. Nós temos aqui também o controle por EPI, vocês vejam que ele era muito rigoroso, porque nós queríamos que ele fosse algo caro, difícil para as empresas fazerem, que valia mais a pena adotar as medidas de controle coletivas, né? Então, ele tinha que ver a eficiência, é óbvio, e isso era escolhido pelo profissional, o conforto era definido pelos indivíduos, individualmente, não era... isso é oneroso para a empresa. Vocês imaginem que eu tenho que comprar 3 tipos de máscaras diferentes, ou 3 tipos de protetores diferentes. Depois, eu tinha que ter procedimentos. Isso vai estar na NR6, mas aqui estava muito específico dentro do próprio programa. Para o fornecimento, para o uso, para a guarda, eu tinha que ter toda uma estrutura específica para aqueles EPIs que eu estava fornecendo para os meus trabalhadores. Tinha que haver um treinamento específico e tinha que definir quais eram as funções e que EPIs estavam para cada uma dessas funções. Isso ajudava, inclusive, muito o pessoal do PCMSO.
porque eles tinham, inclusive, a informação dos EPIs que estavam sendo utilizados por função ou atividade. O nível de ação, na verdade, quando a gente tem um limite de tolerância, nós temos um nível de ação que é abaixo do limite, onde eu vou começar a me preocupar em adotar medidas de controle para evitar que aquela exposição ultrapasse os limites de exposição. Vocês percebem que ela é diferente? O nível de ação é uma medida essencialmente preventiva. Eu estou trabalhando numa situação onde eu não deixo chegar na condição que poderia causar dano. Por quê? Porque existem oscilações, existe problema de manutenção das máquinas. Então, se eu não tiver esta preocupação, por exemplo, quando eu estou acima do nível de ação, eu tenho que estar ali fazendo monitoramento muito mais a miúde para ter certeza de que eu não estou ultrapassando o limite. No entanto, se a minha concentração estiver muito lá embaixo, a não ser que eu tenha visto uma alteração evidente, eu não preciso fazer o monitoramento com tanto tempo. E com isso, na NR9, no PPRA antigo, a gente definia periodicidade de avaliação, ela era estabelecida pela própria empresa, pelo próprio programa. Não tem por que o governo definir de quanto em quanto tempo você vai fazer a avaliação. Porque se as concentrações, por exemplo, estão muito abaixas, ou se, por exemplo, se eu tenho um ruído de 75 dBA e não houve alteração nenhuma, por que eu vou continuar avaliando aquele escritório? Eu estou gastando dinheiro em uma coisa que não tem menor significado. Eu tinha que estar gastando em controle e não em avaliação. Se eu tenho uma substância que ela está ali com traços e que eu já fiz uma avaliação e ela está menor do que, está com menos do que 10% do limite de tolerância, vocês acham que eu tenho que ficar fazendo de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, nova avaliação? Isso é alimentar laboratórios analíticos sem uma justificativa técnica para tal. Então, o que se transformou na parte do PPRA, o que se tentou passar é a responsabilidade do empregador e do profissional. Quem estava fazendo o programa tinha que saber o que estava fazendo. E o empregador, ele tinha que escolher quem ele achasse adequado para fazer esse programa. Por isso que a gente dizia que podia ser qualquer pessoa. Porque ninguém impõe para o empregado, para um industrial, que ele vai contratar um engenheiro de tal modalidade para poder controlar a produção dele. Ele vai procurar o melhor cara do mundo, porque a produção é que faz a empresa dele viver. E na hora em que você passa a responsabilidade para o empregador, que ele é o responsável e não mais o profissional, ele é responsável pelo que ele faz. O profissional, ele escolhe para se autoproteger. Então, esta era uma ideia. E isso, às vezes, ficou um pouquinho mais esmaecido na NR1. Então, esse nível de ação não pode ser confundido com limite. Isto continua valendo, porque a NR9 continua agora, tendo a indicação dos níveis de ação, tá? Então, ela é essencialmente para medidas preventivas. Os níveis de ação adotados pela NR9 vigente, né, que ela foi alterada, para os agentes químicos é metade do limite de exposição, para o ruído é metade da dose. Aqui eu queria uma coisa importante, uma ligação entre isso e o PPP. Especialmente o PPP que vai agora para o E-Social, que acabou sendo prorrogado, adiada a inclusão. Para a inclusão no E-Social, inclusive o próprio manual do E-Social coloca que deve, para
quem tem limites e tem níveis de ação na NR9, nós só precisamos incluir no PPP os agentes que estejam ultrapassando os níveis de ação. Então, se eu tenho uma concentração que é 10% do limite, eu não preciso indicar isso no PPP. Se o meu ruído está abaixo da dose de 0,5, eu não preciso indicar isso no PPP. Então, por exemplo, se a minha exposição é 78 dBA, eu não preciso indicar no PPP. Se eu usar a norma da Fundacentro, ela usa um outro tipo, vocês vão ter provavelmente uma apresentação um dia onde vai se falar em ruído, e aí vocês vão ver que o nível de ação ele é mais, é de 82 e não de 80, tá? Na nova NR9, nós temos anexos. Então, nós temos a vibração localizada, metade dos limites, vibração de corpo inteiro, metade dos limites, e para o calor, uma tabela com os limites. E essa tabela de nível de ação é a mesma que nós utilizamos para estabelecer a aclimatização dos trabalhadores. Quando o trabalhador começa o emprego, ou ele vem de férias, ou de afastamentos por mais de 30 dias, ele tem que primeiro começar a trabalhar com esses limites mais baixos, que são os níveis de ação. Depois que ele está aclimatizado, aí ele pode usar os limites que servem para a população trabalhadora que já estava exposta antes. Ninguém perguntou nada, vamos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma informação? Nossa, está cheio de coisa no chat. Vamos ver o que nós temos aqui. Me interrompam. Eu não olho o chat, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Enviem perguntas. Doutora, tem... Não, não tem não. Tá bom. É que agora eu vi 10 ali, eu falei, opa! Tá? Vai ser disponibilizado para os senhores, eu não disponibilizo o material para YouTube ou para público, porque eu gosto de disponibilizar apenas internamente do TRT. Por quê? Porque as lâminas, sem explicação, elas podem ser interpretadas de forma errônea, e depois acontece o que aconteceu com aquele acórdão do STF de ruído, em que são pegas determinadas informações isoladas pelo perito, por exemplo, atribui isso, por exemplo, no caso foi atribuído ao nosso colega Mário Fantasini, que foi Fundacentro muito tempo, e é uma pessoa fantástica, e no final o nome dele está lá dando embasamento técnico a uma coisa que ele não disse com aquele sentido. Tá? Então, em função disso que eu peço desculpas, eu disponibilizo para interno no TRT, mas não disponibilizo para ficar público. Porque são meras informações, o que vale é aquilo que a gente está falando, né? Não. Então, ninguém tem nada a falar? Oi, doutora. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. E, assim, nós temos, assim, alguma experiência na elaboração, né, de minuta de sentença, e algo que sempre me preocupou foi a questão de limites que a empresa deve adotar para, digamos, eventualmente afastar o EPI, né? Então, eu gostaria que a doutora aprofundasse um pouquinho essa discussão, que às vezes, por vezes, ela fica um pouco superficial, né? Será que o EPI é substituto de uma ação sistêmica? Então, eu acredito que a doutora possa agregar muito aí nessa discussão. Certo. Obrigado. Olha, excelente pergunta.
Nós vamos falar mais disso, se estiver o programa como ele foi dos outros anos, eu devo voltar um dia para falar só dos agentes químicos. E aí nós vamos ter, provavelmente, uma de ruído, onde o Irlon vai colocar, ele vai falar de ruído e calor e vai colocar algumas coisas. Mas essa sua pergunta ela é fantástica. Por quê? Porque o EPI, ele, na verdade, existe uma forma em que ele pode ser o substituto, desde que haja uma fiscalização desse uso, haja um treinamento. E quando eu digo que o EPI tem que ser confortável, se ele for confortável, eu uso o tempo todo. Por exemplo, mesmo a PFF2, e eu dou exemplo muito da pandemia, porque essa é uma coisa que hoje foi universal. O mundo todo, todas as pessoas, inclusive as crianças, foram obrigadas a conviver com isto que nós chamamos de EPI. Então, hoje, todo mundo tem a noção do que seja um EPI. Tá? Então, na verdade, os senhores com certeza já pegaram, compraram um EPI de uma marca e compraram um EPI de outra, e um é horrível de usar. Um machuca na orelha, o outro parece que a gente está sufocado. Então, por exemplo, mesmo a PFF2, que é certificada pelo Ministério do Trabalho e tudo mais, eu uso essa aura, você tem os primeiros 5 minutos, eles são horríveis. Por quê? Porque demora para o ambiente externo se equalizar com o ambiente interno. Depois que eles se equalizam, eu respiro normalmente, e eu às vezes esqueço, eu estou dentro do carro sozinha e eu continuo com a máscara. Certo? Mas tem outras máscaras também certificadas, todas iguais, e a PFF2 é máscara que é usada dentro das atividades normais dos trabalhadores. E ela você põe e aquilo te incomoda muito. Então, quando a gente fala do conforto, o quanto você tem conforto, você consegue usar o tempo todo. Se você não tem conforto, você não usa. Então, quando você não usa, se você põe e tira, mas você, na indústria, você continua ali exposto à mesma situação. Se você colocar e tirar, ela perdeu o objetivo dela. Você não tem mais a noção de se ela vai ou não proteger. Por isso que a fiscalização do uso ela é fundamental. O treinamento é básico. Nós estamos cansados de ver foto de gente na rua andando que está com a máscara embaixo do nariz. Isso é a coisa mais comum. Depois, vocês já viram, e isso ocorre, o que me deixava impressionada era ocorrer isso com as autoridades do Ministério da Saúde. Porque até o pessoal de Planalto, de outros ministérios, até fazer uma coisa dessa, até você dava um desconto. Agora, Ministério da Saúde, para falar, tirava máscara. A máscara não foi feita para tirar, para você tirar para poder falar. Então, isso são coisas que, por exemplo, dentro da indústria, se isto ocorre, você perdeu toda a eficiência do EPI. Então, eles têm que estar treinados de que eles vão ouvir diferente a sua voz. Eu mesma, quando eu ponho uma máscara, especialmente máscaras que sejam, especialmente protetor auditivo, né? Vamos supor, isso na indústria que é muito comum. A hora que você põe um protetor auditivo, especialmente os de concha, que eles atenuam muito mais, a sua voz não é a mesma. E se vocês pararem para pensar, quando a gente faz uma gravação da voz da gente, mesmo que seja aqui no celular, e você ouve, não é a mesma voz que a gente ouve quando a gente está falando. A gente sabe que o timbre é da gente, tudo igual, mas ela tem uma diferença. E aí, o que acontece? O trabalhador ele tem que estar preparado para isso, de que quando ele puser um EPI, as sensações que ele vai ter serão diferentes, que elas vão estar, de alguma forma, bloqueadas pelo EPI. Então, o EPI, se for escolhido adequadamente, ele funciona.
Se você calcular o EPI que deve ser adotado, e isso é importante, vocês vejam que, para eu proteger, a gente tem curvas, né? Vamos imaginar aquela máscarazinha da Lupo, que foi muito utilizada no começo. Talvez ela tenha um efeito de proteção de 50%. Aí você pega uma máscara certificada PFF2, ela tem 95%. Se você pegar uma máscara mais que tenha um maior poder de retenção, ela pode ter até 99%. E é por isso, por exemplo, no caso do amianto, eu não posso usar PFF2. PFF2 não é suficiente. Então, o que precisa? Primeiro, verificar a adequacidade desse EPI. Esse EPI é adequado? Ele é próprio para aquele agente? No caso de ruído, por exemplo, se eu estou com 89, 90 dBA, tranquilo, qualquer protetor intra-auricular que eu coloque vai me proteger, vai baixar de 85, vai provavelmente baixar até de 80. Eles normalmente dão 15, 17 dBA de atenuação. Mas se eu estiver, por exemplo, no aeroporto, ou se eu estiver com uma impactadora, onde os níveis são de 100, 105, se eu usar um protetor de inserção, eu não vou estar protegida. Então, primeira coisa, o EPI tem que ser eficaz para o tipo de exposição que eu tenho. Depois que eu tenho escolhido esse EPI, eu tenho... Por que a gente insiste no conforto? E eu acho uma pena ter saído o conforto da parte do programa. Eu não estou preocupada com a NR6 lá. Eu preciso saber dentro da minha aplicabilidade, na hora que eu estou fazendo o meu programa. Eu tenho que conscientizar muito quem, inclusive, está no comando desse programa, na fiscalização da sua aplicação. Porque aí, se eu não utilizar o tempo todo, acabou. O EPI não vale. Por isso que a gente briga pela medida coletiva, porque a medida coletiva independe do trabalhador. E nem sempre. Eu dou um exemplo de uma medida coletiva que obriga a fiscalização e obriga a treinamento. Provavelmente os senhores não conhecem, né? Não devem ter entrado em indústria, mas nós temos nas indústrias, especialmente essas indústrias maiores, que fazem pinturas de peças maiores, nós temos cabines para fazer as pinturas. Normalmente, nessas cabines, elas estão todas projetadas para pegar todos os vapores dos solventes ou que estejam naquele local. E se os senhores forem olhar, vai ter uma faixa na cabine. Isso mostra que só a partir daquela faixa é que você vai ter a captação. Por quê? Porque muito na face, muito no comecinho da cabine, você tem a influência da ventilação que está ocorrendo aqui externamente. Se o trabalhador não for treinado para isso, ele vai usar a cabine, que é uma medida de controle coletiva, mas vai colocar isso, vai colocar a peça antes dessa faixa e ele vai respirar. Da mesma forma que tem, e isso quando a gente fala dos agentes químicos, a gente normalmente mostra sistemas que a coifa está aqui, o ambiente está jogando o vapor por aqui e o indivíduo está no meio do caminho. Quer dizer, primeiro passa pelo exaustor natural dele, que são as narinas, para depois ser captado. Então, não adianta nada. Então, vocês percebem que mesmo para uma coletiva, tem que ter especialidade. Não é qualquer coisa que se consegue colocar. Então, essa parte é uma parte importante, essa parte
dos EPIs, eu acho que funcionam, sim. Hoje a gente vê nas indústrias o povo usando 8 horas por dia, então só precisa ser adequado e ser fiscalizado. Tá? Não sei se consegui responder. Está claro? Sim, doutora, muito obrigado, tá? Então, vamos andando aqui. Na NR9, no PPRA, o que mais, para nós, a avaliação era para pensar em medida de controle. Infelizmente, a NR1 voltou para a década de 80, mandando fazer avaliações periódicas de 2 em 2 anos. Não fica claro que a avaliação é essa, se é uma avaliação qualitativa, mas, do jeito como está escrito, eu tenho certeza que a fiscalização vai obrigar esses 2 anos. Tenho medo de que o próprio judiciário comece a falar, não fez em 2 anos, não vale aquela avaliação. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Tá? E eles fazem uma diferenciação que, para mim, não tem sentido, 3 anos para as que têm um programa de certificação. Sabe? Não é muito lógico. Então, isto daqui, em termos do PPRA agora, como é que ele funciona, né? Ele não é um laudo, nunca foi, né? Ele tinha relatórios ambientais, levantamentos ambientais que eram incorporados à documentação. Mas o PPRA em si, ele não tinha nenhuma conformação de laudo. Eles vão continuar sendo utilizados para documentos trabalhistas, previdenciários, e em especial o PPP. Eu só acho que talvez vai ficar um pouquinho mais difícil para o uso dessa ferramenta na parte, por exemplo, judicial, que ela estava mais voltada à parte dos agentes que poderiam causar insalubridade ou doenças ocupacionais. Tá? A NR1 ficou com a gestão, e a NR9 atual ficou só com a avaliação. Acho que os senhores vão se deparar com alguns problemas, porque a gente tem anexo dentro da NR15 e tem anexo dentro da NR9. Não necessariamente eles estão idênticos. Então, na NR9, por exemplo, em calor, tem nível de ação, na NR15 não tem. Eu não sei como é anteriormente, porque eles puseram na NR9 nova, as NHOs, que fomos nós, por exemplo, a NHO de ruído e de calor, eu sou coautora também, a de vibração, o Irlon é um dos coautores. Eu não sei como é que os senhores vão conseguir lidar com isso, apesar que na NR1 ficou claro, para insalubridade fica NR1, mas eu acho que para fins de indenização, de dano moral, reintegração, eu acredito que deva ser utilizado a NR9. Tá? Então, na verdade, a diferença, nós já falamos bastante, um é o específico para proteção só de saúde, e o outro é de todos os riscos ocupacionais. O acidente do trabalho tem efeito imediato, as doenças ocupacionais a longo prazo. Agora, por que eu me preocupo tanto de tirarem essa especialidade? Os senhores aqui depois vão até conseguir enxergar melhor para a gente, de repente vai até melhorar, eu não sei, porque a nossa experiência ainda é pequena. Mas a OIT, em 2008, ela fez umas estatísticas que eu não sei de onde elas vêm e como elas são feitas, né? Onde ela colocou que 86% das mortes em 2008 foram por doenças e não por acidentes. Acidentes, só 14%. Então, vocês vejam que a doença tinha que ser muito mais explorada, nós tínhamos que estar dando uma ênfase muito maior. É que o acidente é visível e a doença não. Tá? Então, essa é a fonte, eu vou passar, vocês podem... Não existe nada mais moderno. Isso aqui eles apresentaram em um congresso, e eu usei isso para fim de trabalho nosso. Né? O gerenciamento dos riscos do PGR, então, eles são realmente, podem ser implementados por unidade, por setor ou por atividade. Deve estar integrado com outros programas. Vocês vejam que quando ela fala da NR9, ela sumiu com a NR9 todinha, em termos de programa, de atividade, virou só avaliação, mas todos os outros
as outras NRs. Quando ela toca, ela mantém as NRs na sua íntegra, tá? Então, a única NR que ela acabou foi com a NR, o antigo PPRA, tá? Então, na verdade, aqui o PGR quer identificar os riscos. E uma coisa que é legal do que eles fizeram, quer dizer, eles mantiveram o plano de ação, faz cronograma, exige que você defina como é que você vai acompanhar. Então, eles pegaram tudo que estava no PPRA e jogaram isso de uma forma mais ampla. E eu acho que poderia ter feito tudo isso no PGR, exigir isso de forma geral, mas ainda assim manter os planos, os programas específicos, tá? Vocês vejam que quando ele fala de controle da saúde, ele manda fazer de acordo com a NR7, e ele poderia ter falado, no caso de riscos ambientais, fazer de acordo com a NR9, né? Ele deixa bem claro que para caracterizar a insalubridade é só a NR15 e para periculosidade a NR16. E ele vai ter um inventário de riscos. E aqui o inventário é completo, vai de A a Z, todos os riscos de acidente e todos os riscos de ergonomia e todos os riscos de higiene. Tá? Então, ele vai ter que colocar tudo que a gente exigia antes no PPRA está sendo exigido dentro do PGR, só que agora, neste caso, com todos os riscos. Eu estou pensando um pouquinho mais rápido, que é para a gente dar tempo para vocês fazerem mais perguntas. Tá? Uma coisa interessante, que isso não existia no PPRA, e que deveria até ter sido motivo de já estar incluído, é essa matriz de risco, que é uma coisa muito interessante, que, inclusive, na AIA, essa matriz de risco sempre existiu para segurança, né? E a AIA, há mais de 20 anos, já colocou isso também para os riscos ambientais, mas que ele não estava ainda no PPRA, que é a combinação da severidade com a probabilidade de ocorrência. Então, você vai ter, eu não estou colocando aqui, não vou pôr exemplos, porque isso aqui vai ser individual, cada um vai escolher como é que vai fazer a sua matriz. Estou pondo só um exemplo onde você vai, em função dos níveis de risco à saúde e o nível de exposição, por exemplo, pensando em agentes ambientais, você vai colocar, se eu tenho uma exposição de até 1% do limite, se eu tenho uma exposição até 10%, se eu tenho entre 10 e 50, tenho 50 a 100, ou estou acima do limite. Então, eu vou criar esta matriz que vai me mostrar se o risco é muito alto, o risco alto. Isso aqui é muito bom para quê? Para eu definir prioridades. Obviamente que eu tenho que começar prioridades por aqueles que têm o risco mais alto. Eles também pedem para que a gente coloque a frequência, quanto mais trabalhadores nós tivermos. Isso estava escrito no PPRA antigo, que a gente tinha que levar isso em consideração, mas não estava estabelecido que precisava montar uma matriz de risco. Tá? A NR1 também exige o treinamento, guarda de documentos por 20 anos, isso é um problema para o PPP, porque o PPP vai a mais do que 20 anos, manda fazer as ações integradas, agora, nós no PPRA, nós não dispensávamos ninguém, só dispensávamos quem não tinha risco, mas depois houve uma definição do próprio executivo, dispensando as pequenas e médias empresas, especialmente as individuais, e para as microempresas ele está muito parecido com o que estava no PPRA. No PPRA, a gente dizia, se não falava em grau de risco, mas dizia, se não tem identificação de risco, não precisa fazer o programa, só identifica e pronto. A NR9 virou uma NR de avaliação, né? Então, esse controle está ali, mas o controle, na verdade, é feito pelo programa, né? Então, eu acho que perdeu muito a essência do controle. A antiga NR9, então, era um programa de prevenção, a nova se tornou uma avaliação de exposição. Como ela não tem gestão, é um pouco difícil você fazer controle sem gestão. Então, a gestão está na NR1. Obviamente, se você fizer uma boa NR1, você vai conseguir fazer o controle da NR9. Eu só não sei, na hora de fazer as matrizes, se, de repente, a doença vai aparecer de uma forma tão evidente ou não.
Tá? Hoje, temos os anexos de vibração e calor, que são similares às NHOs, e pode haver divergência entre o que tem hoje na NR15 e o que está sendo colocado na NR9. Então, a NR9 realmente era mais para uma prevenção. Nós entendemos que, e a minha orientação para as empresas, mas isso não é uma obrigação legal mais, é que, quando fizer o PGR, o inventário tem que estar com todo mundo lá, mas faz um subprograma de higiene, senão não tem como fazer controle, não tem como fazer, se você misturar as metas, como a gente às vezes até via em alguns PPRAs mal feitos, você misturava, na hora de pôr o treinamento, eu já vi PPRA que o treinamento que eles colocavam era de prevenção de combate a incêndio. Não, o treinamento tem que ser para prevenção de doenças ocupacionais. Então, eu tenho que prevenir pneumoconiose, silicose, exposição a hidrocarbonetos, ruído, etc. Não pode, quando você junta tudo, qualquer coisa que você escrever lá acaba preenchendo o requisito da NR. Esse é o medo, esse é o perigo. Tá? Nós já, com o PPRA, já tínhamos muito PPRA mal feito, agora eu acho que vai piorar bastante. Tá? A gente entende, então, que deve ser um subprograma, os resultados das avaliações devem ser incorporados no inventário, esse inventário vai ficar um monstrinho de tantas coisas, porque ele vai pôr tudo que existe na empresa. Então, o uso na parte judicial, eu acho que vai acabar ficando um pouco mais complexo, mais complicado, né? Acho importante que foi mantida na NR9 atual, que nos casos omissos na NR15 vão ser usados os limites da CGH. Eu sugiro aos senhores que tenham esse livro em mãos, ele é fantástico na aula, quando a gente for falar de agentes químicos, eu vou mostrar para os senhores, porque ele traz, nós temos só 150 agentes químicos totalmente desatualizados, e a CGH tem mais de 700 agentes. Então, é muito importante, porque ele é atualizado anualmente, está em português, e isso foi uma coisa, eu fui presidente dessa associação, e quando eu assumi a presidência, eu pus esta obrigação para mim, pessoal. Se nós pusermos os limites da CGH na NR9, nós temos que ter a responsabilidade de pôr isso em português para qualquer profissional do Brasil poder ler na sua língua pátria. Ninguém é obrigado a saber ler em inglês. Então, eu assumi em 94 a associação, e em 96 nós fizemos a nossa primeira tradução. De lá para cá, todos os anos nós fazemos isso voluntariamente, de forma gratuita. A BHO vende o livreto, que é a forma que ela tem para se manter, inclusive porque nós pagamos royalty para a CGH. Mas os tradutores não recebem um tostão para poder manter isso disponível para os higienistas brasileiros de uma forma geral, e o custo é R$100, uma coisa meio insignificante. Tá? Só para os senhores entenderem por que ele é importante, isso depois a gente vai falar, em especial nos casos de danos morais e de reintegração. Em 2010, eu mesma fiz um trabalho para apresentação em um congresso da associação, 52% dos limites que estão na NR15 são acima dos limites que hoje seriam aceitáveis, para não colocar em risco a saúde do trabalhador. Só para os senhores terem uma ideia, nós temos que são limites até 100 vezes maior que o TLV, nós tínhamos 2%. Mas isso aumentou muito de lá para cá. Por quê? Porque com a evolução da ciência, vai se percebendo que cada vez os limites vão ficando mais baixos. Tá? Então, os senhores vejam que, por exemplo, 11% estavam até 99 vezes acima dos limites, e assim por diante. Eu trago aqui só um exemplo, para os senhores terem uma ideia. Na NR15, nós temos esta substância, que é 1,2,3-tricloropropano, que é um cancerígeno suspeito para o ser humano.
onde o limite dele na NR15 é de 40 ppm. Mas esse é um limite de 45 anos atrás. Na verdade, hoje, o limite dele é 0,0, não hoje, já desde 2015, é 0,005. Isso quer dizer 9.000 vezes o nosso limite está acima do limite da CGH. Para pagar insalubridade ou não pagar insalubridade, eu não me incomodo muito. Agora, os senhores teriam coragem de dizer, se um indivíduo, uma empresa vier e falar para os senhores, não, mas ó, o limite foi respeitado, eu estou aqui com 30 ppm. Os senhores têm coragem de dizer que aquela doença não é dessa substância? Que é o câncer que ele tem não é dessa substância? Se o limite, na verdade, é 0,05? Isso é uma coisa para os senhores pensarem, e é por isso que eu entendo que a gente deve usar, graças a Deus, a NR9, desde 94, já pôs essa opção, e de acordo com o artigo, me parece que 8º da CLT, toda vez que não houver definição na nossa legislação, se pode usar coisas técnicas estrangeiras. Então, isso aqui é super importante, tá? E aqui seria essa parte dessa relação do PGR com outras NRs. Com relação ao NR7, ele a única coisa que faz é ele vincula tudo que estava relacionado com PPRA, ele mudou para PGR, onde na NR7 falava, ele jogou isso para PGR. Então, o impacto é mínimo, porque continua exatamente igual, só que talvez hoje eu não sei se o PGR vai estar tão forte, porque ele vai estar eventualmente mascarado com as coisas de acidente que são mais evidentes. Tá? Depois, da NR9, essa sim, ele fez um grande estrago, tirou praticamente tudo e só deixou a parte, diz que ela deve dar referência para a gradação da probabilidade. Então, aqui a situação fica mais crítica. Na NR15 e na NR16, ele só define claramente que elas são só para definir insalubridade e periculosidade. E na NR17, ele diz que deve ser utilizada a NR17. Tá? Então, a minha conclusão é de que, para a gente não perder o avanço que a gente teve nesses 27 anos, que não foi o avanço que a gente gostaria que tivesse tido, mas foi um avanço muito importante, se a gente pensar no que existia antes da NR9 estabelecer o PPRA, é a gente fazer um PGR-HO, um programa de gênero, o nome que a gente quiser dar, porque PPRA, o nome PPRA não existe mais, né? Então, isso era o que eu queria passar para os senhores nesse tempo aqui. Eu consegui deixar 10 minutos para ficar à disposição dos senhores naquilo que os senhores quiserem. Por favor, anotem meu telefone, meu e-mail, estou à disposição dos senhores a qualquer momento, em qualquer situação, qualquer dúvida que os senhores tenham. Às vezes os senhores vão ter um caso dos senhores mesmo aí de insalubridade. Muitos juízes, até da Justiça Federal, muitas vezes me ligam para trocar alguma ideia, e eu estou integralmente à disposição. Bom, acho que podem começar agora, podem falar. Podem, inclusive, colocar, se quiserem, colocar sua câmera para a gente poder enxergar. Não sei se o Antônio, a coordenadoria está com uma... Pode falar, Antônio. Então, doutora, muito obrigado pela apresentação. Foi muito esclarecedora nesse momento, né, de desinstitucionalização de parte das normas, né, e uma modificação razoável aí das NRs, né, que em algumas partes são suprimidas, outras, digamos assim, acabam representando aí um desafio aí para nós. Uma pergunta que me fez lembrar durante a apresentação situações que o Brasil ele tem importado em relação a uma prática um pouquinho estranha, né, digamos assim, de produção.
E um caso que me chamou muito a atenção, até assustador, foi a utilização de fraldas em linha de montagem, né? E aí eu gostaria, não sei se a senhora tem casos similares, né? A opinião da doutora, como profunda especialista, né, em higiene do trabalho, a respeito dessas práticas, tá bom? Muito obrigada. Eu entendi direito, você falou fraldas, Isso, é. para as pessoas não irem ao banheiro, seria isso? Perfeito, aham. Eu acho isso é inadmissível, isso não tem o menor sentido, né? Tem o menor sentido, até porque toda a indústria, mesmo as que são automatizadas, as indústrias automobilísticas, que têm linhas automatizadas, elas sempre têm, toda linha automatizada, ela tem sempre uma ou duas pessoas que fazem algumas atividades, mas que ficam à disposição daqueles indivíduos que precisam se ausentar por necessidades fisiológicas. Tá? Eles somente têm que avisar a liderança, eles têm alguma forma de comando, e ele simplesmente avisa aquele indivíduo está preparado para adotar, para tomar a parte em qualquer parte da linha, e a pessoa vai normalmente. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu ouvi isso, e se isso ocorre, eu acho que isso é pior que trabalho escravo, não existe. Eu nunca tinha ouvido isso, sinceramente, é a primeira vez que eu ouço essa informação. Isso, às vezes, nós temos algumas empresas que elas têm, isso acontece em pequenas empresas, alguns procedimentos muito difíceis, até por falta de ter procedimento. Né? Então, eu já vi empresas que, com calor, que precisaria ter pausas, como ela não fazia as pausas programadas, os próprios trabalhadores faziam as pausas programadas, e como eles não tinham um plano bem definido, eles saíam, iam lá na frente e bebiam uma cachaça. Tá? Nós fizemos um trabalho nessa empresa, era um trabalho multidisciplinar, a psicóloga e a assistente social, elas choravam ao ver isso. Uma ficou feliz da vida quando viu um cara pedir Coca-Cola, ele pediu Coca-Cola para pôr na pinga. Então, mas era uma empresa totalmente desestruturada, sem sistema. Então, nós tínhamos ido lá para ajudar nisso. Era uma empresa com 20 trabalhadores, sendo que 19 eram alcoólatras. Né? Mas eu nunca ouvi, sinceramente, eu nunca ouvi. Se existir isso, o Ministério Público cai em cima e acaba fecha essa empresa, porque fazer uma coisa dessa, para mim, é inconcebível, né? Perfeito, doutora. Obrigado. Temos mais espaço para questões. Vamos abrir, franquear a palavra. Doutora, uma outra pergunta aqui já numa empatia, né, com os magistrados, os assistentes, quais que serão os impactos que a doutora vislumbra em relação aos laudos periciais após essa transformação regulatória? O que a doutora consegue intuir para nos ajudar? Eu entendo que talvez fique um pouco mais difícil essa correlação que era feita muito fácil do PPRA com as avaliações ambientais e com as condições de insalubridade. Né? Nós já tínhamos problemas antes, às vezes, na própria interpretação. Eu acho que como vai haver o PGR vai virar um programa enorme, porque tem muito risco de segurança dentro das empresas. Se eles mandam colocar tudo, você vai ter caldeiras, você vai ter eletricidade, você vai ter a periculosidade, você vai ter a parte dos agentes ambientais, você vai ter máquinas e equipamentos, é um monstro.
Só um programa de máquinas e equipamentos, ele tinha que estar separado, ele não podia estar dentro do PGR. O PGR deveria ser um gestor só. E cada coisa deveria ter o seu programa, porque aí, por exemplo, a utilização dele, tanto para prevenção dentro da empresa, como para uso por terceiros, quer para fiscalização, quer para, por exemplo, judicial, ficaria muito mais fácil. Ou eu acredito que vai ser mais difícil para os juízes utilizarem hoje essa ferramenta que antes estava muito fácil de trabalhar. Com o PPRA, nós estávamos acostumados. Eu, sinceramente, ainda não sei como vai ocorrer isso, porque, por exemplo, a matriz de risco, ela é interessante, mas ela não é uma coisa obrigatória e ela não sei até que ponto isso vai interferir em termos na parte do judiciário, porque eu posso criar minha matriz do jeito que eu quiser. Então, eu não acho que ela vai definir, porque tudo bem, aí você tem os riscos de maior risco, aí se aquela situação cair naquela faixa, aí você já tem uma evidência de risco grande, mas não deve ser muito fácil, eu não acho que é fácil, eu acredito, pelo menos no início, tudo que é novo é mais difícil, depois a gente vai criar alguns mecanismos, por isso que eu tenho sugerido, sempre que posso, tanto em palestras, apresentações para os clientes meus de consultoria, que façam um subprograma. Joga tudo no PGR, mas faz um subprograma, só que ele não é obrigatório, né? Uhum. Perfeito, doutora. Temos aqui várias manifestações de apreço da maravilhosa palestra, né, oferecida aqui para a nossa comunidade de magistrados e servidores e também estagiários agora. Registro aqui em nome da diretoria da escola, da doutora Maria José Ordonho e da nossa diretora e corpo de servidores e magistrados, nosso real agradecimento por mais esse convite e, mais uma vez, obrigado por nos prestigiar nesse evento, tá bom? Eu é que agradeço. Eu vou pôr em PDF a apresentação e passo para você, e você coloca dentro da intranet ou manda para os participantes. A única coisa que eu não gostaria é que ele fosse parar no YouTube ou em ambientes externos ao tribunal. Perfeito. Não, faremos o solicitado, tá, doutor? Obrigado aí pela generosidade e... Eu que agradeço. Um bom descanso. Muito obrigada, viu? Um bom dia para todos e agradeço vocês terem... Eu sei como a vida de juiz é difícil, meu filho é juiz aí no tribunal, meu filho é titular da Quinta Vara, e eu sei como a vida de vocês é sufocante de tanto trabalho, de tanta coisa, então eu sei que ficar 2 horas ouvindo uma pessoa falar é muito difícil, porque vocês estão deixando de estar dando sentenças, de olhando coisas importantíssimas aí dentro das varas de vocês, por isso eu agradeço muito essa participação de todos vocês, e estou inteiramente à disposição. Bom dia para todos. Bom dia.